Olá, o meu nome é Célia Paulo e esta é mais uma edição do Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Na semana passada, a região centro do país foi atingida pela depressão mais forte desde que há registro em Portugal. Leiria, Coimbra e Santarém foram os distritos com mais estragos e o cenário de destruição é avassalador. Casas destruídas e sem telhados, queda de árvores e de infraestruturas, estradas cortadas, escolas fechadas e milhares de pessoas ficaram sem água, luz e telecomunicações. Uma semana depois, há mais de 80 mil clientes que ainda estão sem luz. Cerca de 10 pessoas morreram, há dezenas de desalojados e de feridos. Por estes dias, voltou a ser testada a capacidade de resposta no terreno dos agentes de proteção civil. Para nos ajudar a perceber qual foi a resposta dada pela Proteção Civil, a Lusa convidou Duarte Caldeira, especialista em proteção civil e antigo presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Duarte Caldeira, a Proteção Civil emitiu um SMS, fez uma conferência de imprensa, fez alertas à população, a alertar para a intensidade do vento. O dispositivo dos agentes de proteção civil também estavam na sua capacidade máxima, mas depois parece que isto não foi suficiente. Por que é que demorou tanto tempo o socorro àquelas populações e o que é que falhou? O que é que falhou nesta resposta? Bom, em primeiro lugar, convém ter presente que nós estamos na circunstância de um evento meteorológico que afetou fortemente 68 municípios, 25% dos municípios do território do continente, portanto 68 municípios, em 7 distritos. Isto dá bem a noção da abrangência, do ponto de vista do dano, que esta tempestade Christine, portanto, resultou no território do continente. Um evento desta envergadura, naturalmente, que é em si mesmo gerador de uma forte dimensão de danos. E a resposta do sistema de proteção civil, no fundo, desenvolve-se em 2 domínios. Desenvolve-se ao nível nacional, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nas suas estruturas desconcentradas, como são os comandos regionais e os subcomandos regionais, no acionamento e mobilização dos agentes de proteção civil e depois, numa perspectiva mais próxima das populações, à escala municipal. Eu diria mesmo que... Mas parece que isso tudo não funcionou. Portanto, eu diria mesmo que, relativamente à escala municipal, estão reveladas grandes doses de boa vontade, grande empenho, mas ao mesmo tempo estão à vista múltiplas debilidades na maioria esmagadora dos 68 municípios afetados. Quanto à escala nacional, nós temos um sistema de proteção civil demasiadamente, digamos que agarrado à circulação de hierarquias. Ou seja, numa circunstância destas, é preciso que o princípio de unidade de comando exista e ele tenha rosto, um único rosto. Isto significa que a dimensão operacional não pode estar dependente da dimensão política, embora a dimensão política tenha o seu espaço e o seu tempo de intervir numa circunstância destas. É por isso que eu considero que teria sido perfeitamente justificado o acionamento no dia 28, ao longo do dia, quer da Comissão Nacional de Proteção Civil, quer do acionamento do Plano Nacional de Emergência, uma vez que era expectável ao longo do dia 28, em consequência das primeiras informações recolhidas sobre os danos provocados ao longo da madrugada desse mesmo dia, que nós estávamos na presença de um evento meteorológico fora do normal, fora do comum, e que, portanto, poderia ser indiciador do grau de dano que ele acabou por acontecer. Ora, a Comissão Nacional de Proteção Civil e o Plano Nacional de Emergência são instrumentos de direção política e de agilização operacional. Portanto, não faz sentido que acabássemos por concluir 4 dias depois, no domingo, que afinal era justificado acionar o Plano Nacional de Emergência e convocar a Comissão Nacional de Proteção Civil. Então, essa é uma responsabilidade política. É uma responsabilidade política na medida em que um evento desta natureza tem necessariamente que envolver responsabilidades dos decisores políticos. Não é por acaso que o Plano Nacional de Emergência, o seu diretor, é o Primeiro-Ministro, expresso em lei, podendo naturalmente delegar
quer no Ministro ou Ministro da Administração Interna, e esta, por sua vez, subdelegar no Secretário de Estado respectivo, neste caso da Proteção Civil. Mas ao não se ter acionado estes mecanismos políticos de direção política e de agilização operacional, perdeu-se tempo, não se deu ao país a noção exata em tempo útil do que é que estávamos em presença, a própria população foi tomando conhecimento à medida que as horas passavam e que as suas vidas normais eram perturbadas pelos acontecimentos e pelo estado em que o território foi ficando, quebra de energia e, por consequência, quebra de fornecimento de água, quebra de fornecimento de comunicações. A rede elétrica é a rede de todas as redes, na medida em que muito daquilo que são as demais redes dependem da rede elétrica. Ora, não havendo rede elétrica, naturalmente, o bloqueamento e o isolamento das comunidades locais é uma evidência, é algo que acontece com todas as consequências que daqui decorre. Isto conduz-nos depois a outra questão. O sistema de proteção civil não é resposta, não é bombeiros. Os bombeiros têm um papel fundamental na resposta a uma emergência. Mas um sistema de proteção civil credível, sustentado, com experiência e qualificado e com incorporação de conhecimento, ele funciona em tempo útil, isto é, na fase de preparação. Para quê? Para que sempre que aconteçam situações anormais, como é a que estamos agora a analisar, o sistema, por si só, tenha mecanismos de acionamento que não podem ser questionados no momento, nem ser postos em dúvida. Eles têm que ser simplesmente colocados em execução. Isto no ponto de vista, quer no ponto de vista político, a lei define quais são as competências e as responsabilidades do poder político nesta matéria, a lei define quais são as responsabilidades da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a lei define quais são as competências e as responsabilidades dos presidentes de Câmara enquanto Autoridade Municipal de Proteção Civil. Portanto, não é a falta de leis, embora elas possam ser sempre melhoradas, é sobretudo pela interpretação que é dada às leis e muitas vezes um excesso de liberalismo da sua não aplicação. Quer dizer, cada um fica com a responsabilidade de, ao seu critério e à sua vontade, interpretar a lei. Então porquê é que a resposta, os militares chegaram ao terreno passado 2 dias? Houve também bombeiros de outras regiões que não foram afetadas, também foi passado 2 dias. As populações sentiam-se ao abandono. Porquê é que essa resposta demorou a chegar? O que estava a passar a nível local não chegou a Lisboa? Nós temos um histórico no sistema de proteção civil de captura em relação aos incêndios rurais. Ou seja, toda a vocação do nosso sistema está vocacionado para os incêndios rurais. São feitos pré-posicionamentos em tempo útil quando são alertados os períodos de maior risco de incêndios florestais, são feitas mobilizações a priori dos corpos de bombeiros para poderem responder prontamente às mobilizações extraordinárias que são feitas a partir dos incêndios rurais, mas não temos esta vocação e este planeamento para o conjunto do sistema e para os riscos a que Portugal está exposto. E ficou mais uma vez evidente. Portanto, o IPMA fez em tempo útil um rigoroso aviso. Portanto, não é a falta de avisos do IPMA. Aliás, é necessário sublinhar que das instituições do sistema que mais evolução qualitativa têm tido ao longo dos anos, no ponto de vista do rigor das previsões, é isso, efetivamente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Portanto, este aviso era um alerta ao sistema para a necessidade de planificar em tempo útil pré-posicionamentos, de alertar, digamos que as populações, através de uma informação pública muito mais robusta, esclarecida e eficaz. Nós temos um déficit de comunicação pública no sistema de proteção civil em Portugal. Não basta dizer que, numa determinada zona do território, é expectável que vão ocorrer ventos de 140 km/h. É preciso explicar às pessoas quais são as consequências que daqui decorrem. Porque esta é que é a forma do cidadão comum, que pode não ter percepção quantitativa do que é que significa num território uma velocidade de vento de 140 km/h, se for especificado uma lista de eventuais danos, o cidadão identifica-se imediatamente com alguns desses danos e terá, digamos que a tendência natural para exercer atos de precaução para se poder defender dos riscos a que está exposto. Então, neste caso, pode ser que a Proteção Civil, a Autoridade Nacional, falhou tanto ao nível do planeamento como depois no socorro imediato, no primeiro dia. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, de Emergência e Proteção Civil, no meu ponto de vista, falhou naquilo que falha normalmente sempre há 25 anos.
Eu recordo-me, faz 25 anos, a queda da Ponte Índice Ribeiro. Desde então, os nossos erros no sistema de proteção civil estão todos identificados e são todos, digamos que, decorrentes de uma praga nacional, que é a ausência de vocação para o planeamento, para a ação. Não é planeamento para o papel, não é planos para estarem nas secretárias e nas estantes dos decisores. São instrumentos de planeamento em que cada um sabe exatamente no tempo certo o que é que tem que fazer. E, portanto, a falha fundamental continua a ser a debilidade principal do sistema de proteção civil em Portugal. A ausência de doutrina e falta de planeamento. A ausência de doutrina, precisamente porque, ao contrário do que acontece com as Forças Armadas e com as Forças de Segurança, têm conceitos de doutrina devidamente impregnados na sua movimentação operacional e não estão sempre a mudar. No sistema de proteção civil nós temos um excesso de fulanização. Ou seja, o sistema está demasiadamente dependente de quem conjunturalmente o lidera. Ora, um sistema com a responsabilidade do sistema de proteção civil tem que estar para além das pessoas que em cada momento a protagonizam. Então, Portugal tem capacidade, tem os meios, por isso é que a Proteção Civil decidiu não pedir apoio ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Falava-se muito nos geradores, mas havia geradores, só que também não foram disponibilizados. Há meios, mas o problema é alguém que consiga colocar tudo isto no terreno, uma voz de comando, de coordenação, que consiga coordenar tudo. Precisamente. Utilizou o termo que eu considero mais adequado, uma voz de comando. E essa voz de comando não pode estar dependente das entropias decorrentes de uma autorização que vai para baixo, para cima, que vem para o topo, depois vem para a base e volta outra vez ao topo em função das circunstâncias. Um evento, uma emergência destas características tem que ser gerido por gestores de emergência devidamente qualificados, que não podem estar dependentes da mudança de governos, não pode estar dependente da personalidade dos decisores políticos, dos ministros, dos secretários de Estado. Tem que ser alguém dotado de competência e de responsabilidade, de modo a saber responder e gerir circunstâncias anormais como estas. Anormais porque elas não fazem parte do nosso dia-a-dia, mas atenção, o que nos diz a comunidade científica é que eventos desta matéria e desta natureza nós vamos continuar a ter com maior periodicidade. Há dias estava a reler algumas coisas da década de 60 e da década de 70. Sempre houve, efetivamente, eventos extremos de natureza meteorológica. O que está a mudar são a sua frequência e o grau de severidade com que eles estão a acontecer. E porquê? Porque também, com a exceção, enfim, da ignorância decorrente dos céticos, as mudanças do clima são em si mesmo potenciadoras. O clima está completamente diferente e são potenciadoras da gravidade de fenómenos desta natureza. Então acha que, como foi com os incêndios de 2017, que foi criada uma comissão técnica e muita coisa melhorou no que toca ao combate aos incêndios, também deveria ser criado um grupo de estudo para melhorar a resposta da Proteção Civil nestes casos que não estamos muito habituados para estes eventos extremos? Eu considero e defendo há muito tempo, já o defendia quando foi alterada a última lei de base, a última lei orgânica da ANEPS, que o sistema necessita de ter um núcleo de estudo em permanência. Ou seja, a produção de conhecimento deve ser tão permanente e tão atual como a resposta todos os dias ao socorro que os cidadãos solicitam ao sistema. Portanto, não tanto mais uma comissão, mais um relatório. Eu, ao longo dos últimos 20 anos, ou 25 anos, portanto, tenho lido 37 relatórios de ocorrências graves que ocorreram no país. Todos eles, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, confluem no mesmo grau de vulnerabilidades, nas mesmas insuficiências. O que era fundamental era que o sistema, os decisores políticos e os decisores técnicos confiassem no conhecimento produzido e lhe dessem consequências todos os dias e em todas as fases das emergências, antes, durante e depois. É evidente que este evento meteorológico tem particularidades que merecem ser estudadas. Voltaremos a falar outra vez, em forma de retórica, nas lições aprendidas. Ouvimos frequentemente ouvir dizer isto, não, vamos tomar as lições que este evento meteorológico, por exemplo, meteorológico, podia ser tecnológico, podia ser de qualquer outra natureza, mas mais do que a retórica das lições aprendidas, é dar-lhe consequências práticas, corrigindo aquilo que, no ponto de vista do sistema, se revela insuficiente, ineficaz, vulnerável, exatamente com medidas robustas e concretas que alterem
as insuficiências do sistema. O sistema tem que ser olhado como um todo, e um todo faz-se com partes qualificadas, partes empenhadas. E deixe-me aqui sublinhar, não é a falta da disponibilidade do cidadão. Veja-se a extraordinária lição que milhares de cidadãos, vindos um pouco de todo o país, convergiram nomeadamente para a Leiria, de uma forma desorganizada numa primeira fase, apenas e só com a sua generosidade, para apoiar. O cidadão é o principal agente de proteção civil, desde que seja enquadrado, organizado, desde que seja mobilizado, ele é capaz de fazer milagres, passa o termo. Portanto, o cidadão é expectante até ao momento em que não lhe dão uma missão. E o sistema só existe quando cada um de nós cumprir o nosso papel. E estamos todos disponíveis para o cumprir. Agora é preciso, naturalmente, que os decisores políticos, os decisores técnicos, o Estado em si mesmo, seja o Estado Nacional, seja o Estado Municipal, confiem na mais-valia que o cidadão empenhado e mobilizado representa para responder a situações deste tipo. Acha que o Governo, que já anunciou que está a alterar a Lei Orgânica da Proteção Civil, devia introduzir algumas mudanças para melhorar esta resposta? Eu tenho defendido que a Lei de Bases da Proteção Civil, cuja sua primeira versão ocorreu em 1991 e foi revista em 2006, necessita de ser aprofundada. Também defendo que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil precisa de ser recalibrada. O que é que eu quero dizer com isto? A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é muito mais do que uma repartição pública. É muito mais do que uma gestão de meios. Tem que ser, digamos que, um objeto estratégico para os decisores políticos responderem a estas ameaças permanentes e a estas situações de emergência que estão a flagelar o país e a ameaçar os cidadãos. Para isso é preciso que ela seja mais ágil. Não pode ser burocrática no processo de decisão. A emergência não se compadece com processos de decisão pesados. Tem que haver alguém que dê rosto à decisão e depois assuma a responsabilidade pela forma como decidiu. Não podemos continuar a assistir nesta dúvida. É o Primeiro-Ministro, é o Secretário de Estado da Proteção Civil, é a Ministra da Administração Interna, é o Presidente da Autoridade, é o Presidente da Câmara. Esta confusão de competências e do processo de decisão só gera ruído e gera o que é mais grave, que é desconfiança nos cidadãos. O cidadão tem que confiar no sistema. Nós, se não confiarmos na polícia, sentimos inseguros. Se não confiarmos nos bombeiros, seguros os continuaremos a sentir. Se não confiarmos no sistema de proteção civil, não confiamos em nada, porque a proteção civil é a soma disto tudo. E acha que foi por essa falta de confiança e de não haver essa voz que as populações sentiram-se abandonadas? As populações sentiram-se abandonadas por duas várias razões, e eu quero ser justo. Nos 68 municípios que foram afetados, nós encontramos 3 tipos de município. Um município altamente preparado, que leva a proteção civil a sério, que tem um Serviço Municipal de Proteção Civil com coordenador nomeado e equipa técnica adstrita para fazer a análise de risco, para fazer coordenação de meios. Depois temos os municípios que ainda estão quase uma espécie de aprendizagem, ou seja, já tem o Serviço Municipal de Proteção Civil, tem o coordenador nomeado, atribuíram-lhe uma viatura, mas ainda não perceberam que esta viatura, este coordenador e este serviço não servem para nada se não tiverem sustentação técnica. Bom, e depois temos alguns municípios que consideram que esta coisa da proteção civil se resolve com um quartel de bombeiros, que se resolve só com os bombeiros da sua terra. Ora, a proteção civil não é apenas bombeiros. A proteção civil é o antes, durante e depois. E os bombeiros atuam no durante. O depois, por exemplo, tem a ver com a fase de recuperação. Será dramático que neste processo de recuperação e na agilização dos 4.000 milhões de euros que estão identificados como prejuízo e que agora vão ser dados apoios, será dramático que se persista em erros de infraestruturas vulneráveis, porque só assim é que se justifica as centenas de coberturas de pavilhões industriais, as centenas de coberturas de instalações de habitação, as centenas de painéis de publicidade tombados. Porquê? As engenharias prevêem que estas infraestruturas têm condições, se respeitadas os normativos que estão estabelecidos a este propósito, para resistir a velocidades de vento destas. Se este grau de destruição evidencia vulnerabilidades construtivas, um déficit de infraestruturas que o país continua a padecer. Ora, tudo isto deve ser analisado numa perspectiva de análise de risco e de defesa do cidadão ao risco.
Então, pelas suas palavras, depreendo que a falta de resposta e esta falta de coordenação foi tanto a nível da proteção civil local, municipal, até à nacional. Quando eu digo o sistema de proteção civil, englobo toda a gente. Será, digamos que injusto que se possa atribuir responsabilidades apenas ao patamar nacional, quando o patamar de proximidade dá cumprimento a um dos princípios em que está assente a doutrina de proteção civil, subsidiariedade. Eu gosto de resumir isto nesta maneira: faz melhor quem está mais próximo. Esta é uma regra de ouro. Quem está na proximidade das populações encontra sempre o engenho e a arte de resolver problemas que, quanto mais se vai subindo na cadeia hierárquica, mais difíceis se tornam. Portanto, proteção civil é sobretudo proximidade, é cidadão, é cidadania, é organização, é planeamento, é envolvimento. E isso, a escala adequada para conseguir isso é a escala da freguesia, a escala municipal. Deixe-me aqui acrescentar uma coisa. A lei prevê, desde 2006, a criação de unidades locais de freguesia. O que é que são isto? São estruturas presididas, lideradas pelo Presidente da Junta de Freguesia, que agregam um conjunto de cidadãos disponíveis, voluntários, para poderem, recebendo uma determinada preparação, nestas circunstâncias, convergem para a Junta de Freguesia e põem-se à disposição para ajudar. Mas isso existe em poucas freguesias. Exatamente. Existem tão poucas que ninguém consegue dizer quantas é que existem. Eu já pedi à Autoridade Nacional de Proteção Civil, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à ANAFRE, e ninguém consegue dizer quantas são. São muito poucas relativamente às 3.900 freguesias que existem no país. Portanto, todas estas coisas, quando ocorrem situações deste tipo, devemos aproveitar esta oportunidade. Qual diagnóstico, qual, digamos que check-up, como nós fazemos à nossa própria saúde, o sistema de proteção civil tem estas oportunidades para fazer o seu próprio check-up. Eu gostaria muito que, mais uma vez, não se varresse para debaixo do tapete, que, de resolvidos os problemas burocráticos, os problemas da vida das pessoas, que é gravíssimo em relação aos danos provocados, nós, entretanto, não abandonássemos a necessidade de refletir sobre este sistema, porque a próxima provação será seguramente pior do que esta. É sempre assim. E, portanto, nós temos condições, temos massa crítica no país, temos meios, temos vontade, temos cidadania ativa, embora muitas vezes não seja valorizada, nós podemos fazer melhor. E, portanto, não o fazemos porque, de uma forma geral, a tendência normal é que, passando isto, tem sido sempre assim ao longo de 25 anos, resolvidos o problema da ponte Índice-Ribeiro, passado um ano e tal, com exceção das romagens feitas à ponte, já não se falava mais nisto. Aconteceu assim com os incêndios de 2003, 2005, 2017, já nem sequer se fala na Covid. Covid que foi uma oportunidade fantástica de fazer a avaliação deste sistema com os milagres que este sistema fez, mas que deviam ser aproveitados para consolidar a experiência. Portanto, eu considero que estamos outra vez na presença de uma oportunidade que eu espero não seja perdida e que é preciso que aqueles que se interessam por estas matérias continuem a lutar por isto até que a voz lhes doa. Atualmente já estamos noutro cenário, que é o cenário das cheias, em que o dispositivo está novamente a ser testado numa altura em que já está saturado e cansado, porque já vai mais de uma semana que estão no terreno. Sim, no ponto de vista dos homens e mulheres que estão envolvidos, quer dos bombeiros, das Forças Armadas, e há pouco falámos das Forças Armadas, eu quero aqui sublinhar o extraordinário empenho e a importância que as Forças Armadas têm em intervir numa circunstância destas, por uma razão simples. Para além de serem efetivos de reforço, as Forças Armadas têm capacidades e meios que mais nenhum agente possui à disposição. Veja-se o que está a acontecer nas zonas que estão inundadas. São as embarcações dos fuzileiros, da Marinha, portanto, são os meios das Forças Armadas que estão à disposição para poder socorrer as populações de forma eficaz e em tempo útil. Portanto, as Forças Armadas são um agente de proteção civil. É preciso termos presente, a proteção civil não são só os agentes bombeiros. As forças de segurança são agentes de proteção civil. O INEM é um agente de proteção civil. Todas estas forças são agentes. Agora, só podem funcionar e potenciar o seu capital de empenho se for organizada e planeada. E, portanto, é aqui, no meu ponto de vista, que temos a falha fundamental do nosso sistema. Obrigado, Duarte Caldeira, por ter aceitado o convite da Agência Lusa. Uma produção da Agência Lusa disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.